Pessoal, há 6 anos atrás eu ganhava mais ou menos R$1.000 por mês trabalhando no emprego tradicional. Hoje eu consigo faturar mais R$100.000 por mês trabalhando em casa e pela internet. Mas como que eu faço isso? Eu criei um robô no Facebook que faz vendas para mim todos os dias praticamente no piloto automático. Você precisa configurar ele apenas uma vez e depois ele faz tudo sozinho para você. Você quer aprender como que você também pode ter o seu robô? Então clica no link na descrição desse vídeo que eu vou te ensinar exatamente como que você vai fazer isso. Olá, muito boa noite para você que está acompanhando o Sport TV. O Troca de Passes está no ar depois dessa vitória maiúscula da equipe do Flamengo no Maracanã, o primeiro jogo das quartas de final da Libertadores da América contra o Internacional. Torcedor do Flamengo, a gente já viu deixando o Maracanã, torcedor do Flamengo em todo o Brasil sorrindo e sorrindo muito. Torcedor do Internacional preocupado, mas claro, confiante para o jogo da volta, quarta-feira que vem lá no Beira-Rio. Certamente a festa que o torcedor flamenguista fez hoje no Maracanã, mais de 66 mil torcedores, vai ser a mesma festa do torcedor do Internacional lá no Beira-Rio. Ana Thaís Matos e Grafite, essa é a minha dupla de ataque hoje aqui. Ou pode ser assim, Gerson e Bruno Henrique, tá tudo certo ou não? Hoje então a gente sai com uma vitória maiúscula aqui também. Boa noite, amigos. Grafite e Bruno Henrique, assim, eu sou o personagem. Então se consagra, faz os gols aí, Ana. Boa noite. Que jogo, hein? É Graf e Ana Thaís, né? Boa noite, Ana. Boa noite, Hernão. Boa noite a todos. Tudo bem, gente? Boa noite. Que jogo, né? Com o Jorge Jesus mostrando que, de fato, ele conseguiu dar a cara que ele queria para esse time do Flamengo. Um time que tem uma marcação muito boa, melhorou demais a marcação do Flamengo com o Jesus. A entrada do Gerson também foi bem determinante para o resultado da partida. E um grande jogo depois que saiu o primeiro gol, né? Ô Grafite, o treinador faz uma mudança no intervalo, tira o Arrascaeta, que é a maior contratação do Flamengo para o ano, a expectativa toda do torcedor. E aí vem o Gerson. Teve torcedor que ficou meio, né, com o pé atrás. Pô, tirar o Arrascaeta, um jogo decisivo desse. Mas o que você pensou na hora da substituição? Imaginava já assim, uma resposta? E que jogo que o Gerson apresentou? Principalmente quando ele fez a substituição, eu estranhei também, né? Porque o Arrascaeta, mesmo ele não tendo feito um grande jogo, é um jogador decisivo, que a qualquer momento, num lance ali, ele pode decidir, num passe, numa assistência, num lance isolado. Mas o Gerson entrou, demorou um pouco ainda para entrar no ritmo do jogo, que o jogo até o gol estava meio amoroso, né? Meio moroso o jogo estava. Mas aí depois do primeiro gol aí, o segundo veio consequentemente o segundo. E o Inter resolveu sair para o jogo, né? Mas aí já era tarde também, os 2-0. Ô Ana, te chama a atenção o fato desse Internacional que a gente vê, não só na Libertadores, mas também no Campeonato Brasileiro, tão sólido defensivamente, e aí de repente em 4 minutos o Flamengo faz 2 gols? Eu acho que a gente pode avaliar essa solidez defensiva do Inter de acordo com o adversário também, né? O Flamengo é um time muito intenso. E com o Jorge Jesus, os jogadores apertam muito a saída de bola, tem sempre 2 jogadores, um na bola e um na sobra. Então isso dificulta mais do que a saída de bola, mas essa concentração no meio-campo. Hoje eu acho que teve uma falha de sistema defensivo muito grande na entrada da área ali. Eu acho que é um setor que acabou ficando vulnerável pelas escolhas mesmo, porque o time acabou se lançando, saiu um pouco, desorganizou, o Gerson estava muito bem, enfiou a primeira bola, não tinha ninguém para proteger a zaga. Então eu acho que hoje, defensivamente, o Inter deixou um pouquinho a desejar. Claro que não só pelos gols, mas eu acho que a forma como se organizou o time para se blindar desse poderio ofensivo do Flamengo, eu acho que deixou um pouquinho a desejar. E também é interessante a gente destacar, né, como o Odair Hellmann faltou um pouquinho de repertório para ele mudar o time, né? A gente viu a resposta do Rafael Sobis ainda no gramado, entrou o Wellington Silva. O Wellington Silva tem entrado sempre. É uma alternativa que dá certo muitas vezes. Contra o Cruzeiro mas deu muito certo, né? Mas às vezes falta um pouquinho mais de repertório, saber mudar as peças, não necessariamente mudar o jogador, tirar o jogador, colocar o jogador, mas até mudando um pouquinho as peças, nessa hora fez um pouquinho a diferença. A gente vai repercutir muito esse jogo, essa vitória do Flamengo em cima do Internacional, e agora a gente vai direto ao Maracanã. Ricardinho, Lédio Carmona, e eu posso chamar ele de Bruno Henrique? Ele gosta de jogo grande, Luiz Carlos Júnior. Boa noite para você, amigo. Estão trabalhando Muito pouco, obrigado, hein? meu amigo Hernan. Tô devendo um cartaz para você, né? Cartaz pro Hernan? Pro Hernan. Ah. O Hernan fez um bacana pra gente. Meu amigo André Hernan, alô Ana, alô Grafa. Boa noite, galera. Jogo grande todo mundo gosta, né, galera? Jogo grande é bom demais. E o Bruno Henrique gosta de jogo grande. Aliás, desde a estreia dele no Flamengo, ele entrou no segundo tempo num clássico contra o Botafogo e virou o jogo. Fez 2 gols. Desde então, tá iluminado o Bruno Henrique no ano.
Essa luz dele tá forte, Tá não forte. baixa, Tá não baixa bombando. nunca, hein? Que impressionante, cara. E tem um pouco de sorte. Quando a bola espirra, vai no pé dele, as coisas todas estão dando certo e ele está numa fase esplendorosa que já dura 9 meses, desde janeiro. Quando ele entrou no estádio Newton Santos, no clássico contra o Botafogo ganhava por 1-0, ele fez 2 gols, o primeiro, na primeira finalização dele com a camisa do Flamengo, e virou o jogo com 2 gols naquele sábado à tarde. A partir daí, o Bruno Henrique ficou marcado como jogador de jogos grandes. Lembrando que o Flamengo já teve o artilheiro das decisões, Nunes, que adorava fazer gol em decisão. O Bruno Henrique, pelo menos até agora, é o jogador que gosta de fazer em jogo grande. E mais uma vez hoje, E Nunes, campeão do mundo, em cima do Liverpool. Você Exatamente. traz um bom presságio. Isso foi contabilizado mais uma vez hoje. Ele tem 18 gols na temporada, é muito gol. Estamos trazendo aqui no Troca alguns lances de um jogo que foi muito truncado, como a Ana, o Grafite e o André estavam falando. Ele melhorou muito, eu até falei depois do gol, falei, tomara que o jogo melhore. E melhorou muito, né, Ricardinho? É verdade. Olá, Hernan, Grafite, Ana. Realmente, depois do gol do Flamengo, o jogo melhorou. Os jogadores começaram a jogar mais, a se impor mais pela parte técnica do jogo do que propriamente a moral, querer fazer muita falta. A gente tinha até então um jogo muito faltoso e pouco tempo de bola rolando. Depois isso melhorou, o Flamengo chegou ao gol numa metida de bola do Everton Mas como Ribeiro. você falou, altruísmo do Gerson também, né? Não, ele podia ter tentado uma finalização que era dificílima. Meio gol é do Gerson, ou até um pouco mais, porque quando a bola sobra para ele, o normal é de um jogador de frente ou de um meia querer finalizar. E ele vê o Bruno Henrique, tira a bola, coloca o Bruno Henrique sem goleiro, praticamente sem goleiro. E o segundo gol, que começa com o Felipe Luiz por dentro, né? Quando o Gabriel recebe a bola, ele gira, ele tá sozinho. Mas o Cuesta faz o movimento errado, hein? Não, é o Bruno Henrique que tira o Cuesta da tira o jogada. Ele ameaça movimento. sair nas costas. Quando ele ameaça sair nas costas, que o Exatamente. Cuesta já quer Dá uma sair encurtada antes. no Cuesta. Exatamente. Dá uma quebrada de movimento no Ele Cuesta. desequilibra o Cuesta. E aí, como ele Atrasa é a mais jogada. rápido, É. ele, quando domina, já tira. O Cuesta não consegue retomar, né, a marcação e a batida dele, né? Aquela batida, eu ainda falei, de categoria de base. O Grafite foi um grande atacante, sabe? Chegou naquela situação, a batida cruzada, pega no contrapé do goleiro, não tem jeito, e o Flamengo fez 2-0. O Inter começou a jogar depois do segundo gol. Melhorou o Inter depois que tomou o segundo gol, algo que o Inter deveria ter feito desde o início. Quando você vai jogar contra um time como o Flamengo, num jogo decisivo como esse, você não pode esperar toda hora, o tempo todo, o jogo todo, esperar o adversário. Você tem que assustar ele. O Inter foi assustar o Flamengo depois do segundo gol e teve a chance do jogo, né, com o lance do Nico Lopes. Esse Luiz. é o grande erro do Inter. Eu até estava ouvindo a Ana, eu acho que o Inter marcou muito bem. Agora, uma hora a casa vai cair. Se você É o famoso ataque ao Se pote você abaixo. só está marcando, e mesmo marcando bem, você está contra Everton Ribeiro, Bruno Henrique, Gabigol, Gerson, Felipe Luiz. Uma hora é normal que você tenha uma desatenção. O problema é que se você fica sufocado nessa marcação, e é arriscado uma hora esse muro ser derrubado, ser quebrado. E o Inter não especulava, não conseguia manter a bola na frente, não conseguia contra-atacar, só fez isso no final. Aí é arriscar demais. O Inter tem muito mais potencial para fazer um jogo menos reativo contra o Flamengo. Jogar, encarar o jogo, não só na marcação, mas encarar o jogo ofensivamente. Faltou faltou muito isso para o Inter hoje. Marcar, eu acho até que marcou bem, mas jogar do meio para frente só durante 10 minutos, depois que a casa já tinha caído. Rolou um chamado, chamou, falou. Ô Luiz, eu até tuitei nos 40 por aí do primeiro tempo que horas ia começar o jogo entre Flamengo e Internacional. Tava um jogo muito físico, né? Era um jogo assim, era xerifada de um lado, xerifada do outro. Acabou virando uma espécie de muleta, assim, os jogadores... Até saiu o primeiro gol e aí sim o jogo ficou aberto. Até então parecia que essa coisa de xerifar, de brigar, de querer ter troca de falas ali, aquele jogo muito falado. Isso virou uma muleta no primeiro tempo? É uma situação estranha, né? Porque você pega um jogador como o Rafinha, que jogou mais de 10 temporadas na Europa, o Rafinha fica buscando essa imposição, essa coisa de eu sou mais... O Rafinha já levou 4 cartões amarelos em 7 jogos. Ele estava suspenso no jogo Em passado 7 contra o jogos Vasco. ele levou 4 cartões amarelos. Porque essa coisa da imposição, de discutir, de bater boca com todo mundo. E não E não foi o único, não. E não, Tem apenas o Rafinha. E não tinha esse perfil, né?
E não tinha esse perfil. Quando jogava lá no Bayern, ele não tinha esse perfil. Você lembra dele no Curitiba? Não, também não tinha Também esse não, perfil. Na verdade, ele veio a levar mais cartões agora, quando ele retornou aqui para o Flamengo. Essa coisa de espírito da Libertadores, você tem que brigar, você tem que falar, você tem que se impor, a imposição moral, falar com o árbitro. E olha só, Lédio. Acho que o jogador algumas vezes, muitas vezes, passa Lédio, por conta nesse... A gente citou o lance do Nico Lopes, mas esse lance que o Gabigol perdeu também era um 3x0 Não, pro esse Flamengo, aí, né? na minha opinião, matava o confronto. Era um 3x0 pro Flamengo. Matava o confronto. Acho que o Grafite chamou. Não, eu quero colocar o Grafite no papo aqui, Luiz, Lédio e Ricardinho, porque o Grafite jogou contra, né, o Rafinha lá na Alemanha, e de fato ele não tinha esse perfil. De repente o jogador com muito tempo de Europa, ele chega aqui querendo se impor, mostrar, é o Rafinha do Bayern, é o Rafinha que jogou muito tempo fora. Rola isso também, Graf? Você que jogou com ele? Ele chega aqui no Brasil, ele encontra outro tipo de jogo, né? Não é aquele jogo mais leal que existe no futebol europeu, né? Do jogador ficar se jogando, aquela falta. E às vezes eu acho que até por isso o Rafinha se exalta muito aqui no Brasil, porque ele não está acostumado a ter isso. Mas eu achei também ele um pouco exaltado hoje, ele teve atrito com o Guerreiro, ele discutiu com outros jogadores, discutiu com o árbitro todo o tempo. Não foi muito anormal tudo isso. Eu até queria perguntar para os amigos, boa noite, Luiz, Ricardo e Lédio. Boa noite, Grafite. Ontem o Ricardo estava aqui conosco no Troca e nós falamos muito da insistência do Grêmio em jogar pelo meio. E hoje o Flamengo venceu o jogo pelo meio, né? As principais jogadas do Flamengo, tanto os 2 gols, foi pelo meio da defesa do Inter. Faltou um pouco dos volantes do Inter dar uma... Infelizmente, não está ouvindo mais o estúdio nesse momento, então... Vocês não estão ouvindo, não? Toquem daí, por favor. Deixa eu só... Depois a gente ver... Agora pode voltou. repercutir? A gente vai repercutir, então... Ei, você aí. Já imaginou ter um robô que vende pra você na internet 24 horas por dia, 7 dias por semana e que gera de 100 a 500 reais em comissões diárias? Você pode parar de imaginar agora mesmo, porque esse robô existe e pode trabalhar pra você também. Não importa se você não tem experiência com internet ou marketing, se você não sabe onde achar seus clientes ou se você não tem nenhum produto para vender. Pare de se preocupar agora mesmo. Você vai aprender a criar um robô que faz isso de forma automática. Tudo o que você precisa fazer é configurar apenas uma vez e depois disso ele vai estar vendendo para você todos os dias. Seu computador se tornará uma máquina de dinheiro, como um caixa eletrônico 24 horas. Aproveite enquanto esta técnica ainda está funcionando. Clique no botão abaixo deste vídeo para entender mais sobre como você pode construir o seu também.